aos pais que são pais, aos pais que também são filhos, peço a todos, olhem para os seus pais e digam sempre quanto eles são importantes em suas vidas. Ame-os, aproveite enquanto ainda estão aqui. Cada momento que passa é um milagre que não se repete jamais. Portanto, aproveite esse momento, aproveite o dia de hoje, e não só o dia de hoje, como todos os dias do ano. Pai é aquele que cria, é aquele que educa, é aquele que ama. Feliz Dia dos Pais! Essa é uma homenagem do programa Mandou Bem a você pai que é pai e a você pai que é filho. Um lindo e encantador dia para todos. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Clínica HC Cardio. Cuidando da sua saúde. WhatsApp 996889996. O mundo empreendedor é cheio dessas surpresas maravilhosas. Hoje eu tenho o prazer, a alegria de conversar e dividir com vocês uma história de uma mulher incrível. Doutora Zeneide, desembargadora, mulher aguerrida, guerreira e fazedora. E agora, minha colega autora de livros também. Doutora Zeneide, muito obrigado por participar do Mandou Bem e já dizer, começar a conversar com a senhora. Não vamos começar do final, vamos começar do começo, né? Muito bem. Como foi sua infância, doutora Zeneide? Pois é, a minha infância foi, apesar das adversidades, a minha infância foi ótima. Aquelas brincadeiras que são boas, que hoje não existem. Mas o que aconteceu na minha infância? O meu pai, que era carpinteiro, quando antes chegaram os franceses, Profissão de ali, Jesus, né? Jesus, eu já disse, inclusive no livro, ali na base oeste, porque aonde os americanos chegaram foi ali inicialmente, e depois estendeu a BANT, que é a base aérea de Natal, né? E aí ele foi levado para trabalhar com os americanos. E por que isso? Seu pai vinha de onde? O meu pai vinha ali de Monte Alegre, aqui do Agreste mesmo. Né? E sua mãe? E minha mãe também era lá do Saué, que era antigamente pertencia a São José. E aí os franceses estavam ali na base oeste, depois os italianos vieram também na base oeste, tanto que tem um prédio, Tenente França lá, que foi feito pelos italianos, mas que papai foi quem reformou esse prédio. É imenso, é um hangar, como chama, certo, de botar vários e vários aviões. E ele foi admitido como outros civis para reformar algumas coisas que estavam feitas e construir realmente a base aérea de Natal. Interessante, ele faz parte da história da base, né? Não faz, tanto faz que posteriormente, há uns anos atrás, o brigadeiro Marcelo Ribeiro fez um instituto, né, um memorial Nilo da Silva, exatamente para homenagear todos os civis que fizeram, que construíram a base aérea. Porque aí não só ficava ali na base oeste, eu não sei se você conhece, mas a base toda, onde está a escola de aviação. Certo. É ali, exatamente ali. E o que acontece? O meu pai foi pedir ao comandante da base que deixasse eles ficarem em umas casas que tinham lá, umas casas várias. E eles deixaram, tanto que nós estamos lá naquela casa desde aquela época e depois nós nascemos lá. Nós quem? Eu, Osório e Valdo. São 3 filhos. 3 filhos iniciais, porque era assim, 3, depois 3, depois 3. 9. Mas naquela época a gente ficou muito feliz porque tinha tinha ali dentro da base, sim, né? E a gente tinha muitas, como isso que a gente está vendo aqui. Sim. Muitas né? Árvores, muita natureza, muito tudo. E a gente sempre brincando. O meu pai
como eu já disse, carpinteiro, mas ele tinha mania de pescar diariamente. Então, na verdade, o dinheiro que ele recebia, os proventos eram mínimos, eram mínimos. Sim. E ele tinha que completar com esses peixes que ele pegava. Ali na Era base... a segunda fonte de renda, no caso, né? A fonte de renda, porque tinha que comer, né? E aí ele... Já eram 9 filhos? Ainda não? Só 3? Não, foi no início, só nós entendi. 3 éramos. Porque 3 nasceram, mas morreram ali na base. Criancinhas ainda, bebês. E aí papai ia pescar e fazia, a gente comia muito peixe. E ali, ao ladinho da nossa casa, era onde passavam todos os aviões alemães, os franceses, os italianos, todos ali. Então eu sempre digo que a nossa canção de ninar era exatamente os rufos, os barulhos dos aviões. E a senhora era novinha ainda, né? Novinha, 4, mas 5 a anos, gente era 8 muito anos? era muito nova, 7 anos, e a gente corria muito, a gente trepava naquelas árvores, tirava aquilo, coisa boa de criança. Eu tenho, assim, nesse aspecto de lazer, a gente tinha muito. Doutora Zeneide, e a convivência com os outros jovens, filhos dos outros civis ou militares que moravam lá, e a infância, como era a convivência? Então, a convivência era excelente, como eu estou lhe dizendo, a gente brincava de tica, de essas coisas de criança do interior, ninguém hoje academia, sabe. Né? Tinha academia, tinha academia, tinha esconde-esconde, Esconde-esconde. coisas saudáveis, anel, a gente brincava. Todo Mas poço, né? Tinha tanta brincadeira, tinha, né? mas era exato. Aí teve um momento que a gente teve que sair da base e entregar. Eu nasci naquela casa ali, e ainda hoje existe, é onde o Marcelo Ribeiro, o brigadeiro, fez essa homenagem e está lá ainda hoje. Doutora Zeneide, e a senhora, quando saiu da base, a senhora saiu e veio morar onde? Aí sim, quando meu pai conseguiu comprar uma posse, Sim. e ele mesmo, com as mãos, construiu a casa. Ainda hoje está lá, a minha Aonde? mãe Parnamirim? ainda, em Parnamirim, ali pertinho, né? Atrás de onde é a maternidade, ali naquela rua. Certo. E aí a gente fez o que exatamente? Aí cheguei lá, nós fomos primeiro atrás de uma pessoa que nos ensinasse a escrever. Então a senhora com 8 anos não era alfabetizada ainda? Não, com 7. Incrível, com 7 anos não era alfabetizada. Hoje você vê uma criança de 2 anos alfabetizada. A gente só ia para uma aula, a uma escola, depois de 7. Era um horror. Mas meu pai como eu disse, ele era muito inteligente. Ele era muito criativo. Então, essa casa, aonde ele conseguiu comprar, e ele mesmo erguer com a gente, tudinho, mamãe, eu, meus irmãos. Todo mundo trabalhava, ajudava. Todo mundo ajudava e não tem sequer um pingo de cimento. Ele era muito, assim, criativo. Diariamente ele ia buscar o seu peixe, a gente comia. Eles tinham lá aqui na minha casa, que é onde mamãe vive ainda hoje, ainda muitas galinhas, perus, tudo. E um porco para vender, para comprar a roupa no fim do ano. Rapaz, essa era... A roupa a gente comprava 2 por ano, era que era no São João, no São João, e no Ano Novo, né? No Natal. Esse porco era no Natal. Doutora Zeneide, e qual foi a primeira escola que a senhora estudou, que a senhora foi se alfabetizar? Quando eu cheguei lá, a gente precisava, meu pai tinha uma vontade que a gente estudasse realmente. Então foi atrás de Dona Maria de João Branco. Era conhecida, uma professora conhecida lá em Parnamirim. Daquelas que tinha régua para bater na gente. Eu sei, como eu lembro Foi disso. um horror. E a gente apanhava todo dia. Mas aprendia. Aprendia, no instante a gente aprendeu e uma das vezes, você veja hoje, a gente tem terapeuta, psicólogo, olha, pense tudo, mas eu levei uma surra dentro da sala de aula. A senhora? Porque o meu pai, ele ia ver se a gente estava lá e conversar com a professora, essa Dona Maria, a danada. Aí o meu irmão Osório disse a ele que a menina chorando, ele disse, por que está chorando? Aí ele disse, porque Neide rasgou o caderno. Aí ele tirou o cinto e me bateu lá dentro. Foi a maior humilhação da minha vida. Todos os meus coleguinhas ficaram calados, né? Claro. Mas depois ficava... É o bullying de hoje, né? É o bullying, Ave Maria, um bullying. Antigamente ninguém sabia o que era bullying, ninguém sabia nada. E talvez fosse até melhor, né? Agora, doutora Zeneide, uma coisa que eu achei interessante da senhora é que, por mais dura que essa professora foi, mas a senhora lembra dela, né? Ai, Dona Maria, Lembra dela? porque a gente aprendeu, eu aprendi rapidamente
E ela foi realmente a primeira, referência, uma né? referência da nossa vida. Depois eu fui para uma escola pública, que as escolas públicas eram ótimas, Muito boa, né? muito O boas. Ateneu era muito bom, né? O colégio Presidente Roosevelt, onde eu estudei. Né? Saí de lá, Sim. daqui a pouco eu digo, para onde eu fui, para o Colégio das Neves. Então, mas aí a gente estudava, tínhamos as nossas obrigações domésticas, diariamente. Era a nossa um dever de casa. era o terreno, passou a BR dentro do terreno. Sim. Você vê, a gente era tão pobre, tão humilde, não tinha nem a quem pedir arrego, que eles passaram na nossa terra, nunca indenizaram, nunca. E o que é que eu tenho a dizer? Que quando eu terminei o primário, foi no tempo do governador Valfredo Gurgel. Padre, Ele né? lançou, padre Valfredo Gurgel, que ele lançou um concurso de bolsas de estudo para crianças pobres, e a gente fez o concurso e ganhamos, né? Passamos nesse concurso. Aí, dali, do primário, eu fui para o Colégio das Neves, e Osório passou para o Salesiano. Certo. E aí, qual é a nossa grande preocupação naquele momento, que é fundamental? Como é que a gente vinha de Parnamirim a Natal, se não tinha nada? Não tinha dinheiro. Tinha, né? Não tinha, não, ônibus tinha. Tinha? Mas não tinha era dinheiro para pagar o ônibus. Você entenda que a gente ganhava pouco, criatura. Era Eita. pouquíssimo o dinheiro do meu pai. Quando chegava o dia 15, ele já estava dizendo: o mês miou, viu, Esther? A minha mãe. Miou é porque parou, né? Parou No no meio. Ali, pronto. Daqui que chegasse o outro. Essa eu gostei desse aí. Olha, Foi. veja você, não é mear, não, é miou mesmo. Miou. Parou no meio. Pois é. E aí fomos chegar no Colégio das Neves, fantástico. Aí o meu pai, antigamente, nós morávamos vizinho ao delegado, Tenente Salatiel, na época, que ele tinha Cruzeiro, Manchete, Fatos e Fotos, que eram As revistas revistas, né? maravilhosas, com artigos fantásticos. Aí ele dizia: Neide, vai lá em Salatiel, ele nunca puxava o L, Sim. e traga uma revista para a gente ler. E ali eu ia lendo aquilo tudo. E ele também, ele aprendeu assim a ler. A ler. Só. E aí a gente, através dali, o despertar para a leitura foi a partir de Dona Maria, que eu já pegava assim gibis que meu colega tinha, que tinha antigamente. E aí a gente chegou finalmente no Colégio das Neves, aonde quando eu entrei ali, tive um sobressalto. Deslumbre, né? Era uma coisa fantástica, eu ficava assim encantada. Fui lá na Nossa Senhora das Neves e pedi para ela me ajudar para eu ser gente. Fui depois na biblioteca, que eu fiquei encantadíssima. Tinha tudo para você ler, né? Ave Maria, um espetáculo. E aí, quando eu terminei o colégio, quando eu cheguei no colégio, até um brigadeiro, que eu nunca tinha comido um brigadeiro, eu tinha uma vontade enorme. E outra vontade que eu tinha, de tomar Guaraná champanhe. A Guaraná champanhe, quando eu vi assim o povo tomando, borbulhava. Borbulhava, Eu, era para da mim, tática, esses né? guaranás, esses guaranás agora não borbulham como Não borbulha, antigamente. antigamente Eu era acho que era a diferente. minha visão que fazia. Não, era diferente mesmo, borbulhava. Então, eu ficava louca quando a gente adoecia, era bom demais. Que aí Guaraná mamãe champanhe, arranjava- fazia muito tempo que eu não ouvia isso. Guaraná champanhe, que era uma fantástica. E mamãe arranjava um dinheirinho e Tinha comprava. Crush, tinha Guaraná Não, champanhe, mas né? mas é só o Guaraná champanhe. que era a Quando moda. eu cheguei no Colégio das Neves, que teve assim aquelas missas, que tem Sei. aqueles lanches, aquelas coisas, eu fiquei encantada, primeiro, com o Guaraná à vontade e segundo, Brigadeiro. os brigadeiros. E hoje eu detesto brigadeiro, eu não suporto, mas naquela época eu tinha vontade de comer. Doutora Zeneide, brigadeiro. falando em brigadeiro, agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já escutando, participando dessa história incrível. Hei de vencer é o tema desse programa de hoje. Vocês vão saber por quê que é hei de vencer. Sai daí não que a gente volta já já. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. A Doutor iPhone conta com uma variedade e gama de produtos e serviços. Dispomos de acessórios, iPhones novos e seminovos. Somos revenda autorizada JBL. Oferecemos até 3 anos de garantia em nossos serviços. Temos técnicos autorizados Apple. Fazemos nossos reparos em frente ao cliente. Fazemos reparos avançados em placa de iPhones, iPads, MacBooks e toda a linha Apple. Pensou em qualidade, transparência, honestidade? Doutor iPhone tem. Avenida Engenheiro Roberto Freire 5052. Terceiro andar Shopping Viamar, Ponta Negra.
Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés, é só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20, venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. A Clínica HC Cardio possui uma infraestrutura aconchegante, com atendimento humanizado e especializado em cardiologia, geriatria e clínica médica. Dispomos também de exames cardiológicos como ecocardiograma, teste ergométrico e muito mais. Funcionamos de segunda a sábado e também atendemos por convênios. E para sua comodidade, temos um estacionamento ao lado. Clínica HC Cardio, cuidando da sua saúde. Estamos de volta com o Mandou Bem, o Hei de Vencer. Por que eu disse Hei de Vencer? Porque essa mulher é uma vencedora. Doutora Zeneide, então quando a senhora saiu do Colégio das Neves, fez o vestibular, ingressou na faculdade de Direito? Não, saí do Colégio das Neves porque tinha o ginasial. É. E como eu não sabia nada de matemática, fui para o Ateneu, porque Sim. eu queria letras mesmo. O Ateneu era fantástico, professores maravilhosos. E aí, sim, depois eu fiz o vestibular e passei. Para né? Direito. Passei para Direito já. E eu me esqueci de dizer que desde criança eu tinha muita admiração por uma magistrada, Clotilde Madruga, que era lá de Parnamirim. Era muito boa, muito associativa, muito humana, muito tudo. E eu disse, algum dia eu vou ser magistrada. Eu tinha uma percepção da magistratura que ela engrandeceu a minha vida com essa percepção, porque eu realmente consegui aquilo que eu queria fazer. Então, a questão de ter entrado na Faculdade de Direito, ali, vizinho ao Teatro Alberto Maranhão, maravilhosa faculdade, eu disse, logo no início, na primeira semana, eu disse, eu vou lá pedir a juíza para eu acompanhar, para eu ficar olhando, para eu ficar aprendendo. E realmente cheguei lá no cartório, tremendo, a voz também, as pernas todas tremendo, mas tinha lá um nosso Egberto, que hoje é do primeiro cartório, do primeiro ofício, Lá de Parnamirim. mas ele tinha chegado recente lá de Areia Branca. Eu fui lá e ele com aquele sorrisão, eu disse, seu Egberto, eu queria falar com a juíza. Ele disse, agora. E Clotilde Madruga tem um sorrisão desse tamanho, todo mundo conhece. É. E também a promotora, que era Tânia Marinho. Doutora Clotilde eu conheci. As duas me atenderam assim maravilhosamente. E a partir daquele momento, olha, 70 até 73 eu fiquei com elas. Então aprendi muito, observei muito, criei bastante, né? Bastante a minha vida depois. Certo. Fiquei ali. Em 79, né, muitas pessoas me ajudaram, porque as primeiras são meu pai, minha mãe, Osório, Valdo, todos os meus irmãos, Cláudio, que hoje só tenho 2 irmãos, Osório e Valdo e Cláudio, vivos. Né? Recentemente, pela pandemia, perdi outro irmão que ainda me dói a minha alma e nunca passa. Mas aí fiquei observando. E a Clotilde, com o tempo, foi me nomeando advogada, a DOC, Sei. porque não tinha advogados para atender o povo. E eu fui atendendo, fui ficando conhecida. Aí, então, conheci o meu marido, Heriberto, viúvo. E aí a gente se casou em 79. E no 79 aconteceu o concurso da magistratura, que eu não queria fazer porque eu já tinha feito N concursos e eu disse, eu sou a mais burra de todas, porque não passo. E Heriberto disse, vai fazer sim, vai fazer. Um grande e incentivador, ele foi o principal, primordial. Hoje, infelizmente, ele está com Alzheimer. Eu lamento tanto esse aspecto da minha vida, que eu procuro administrar, mas é horrível. Não é fácil. Eu também tenho uma mãe com Alzheimer, com 90 anos. Alzheimer, Então não é ele fácil. fez, eu passei, aí fui para a comarca de Touros, saí de Touros, um ano passei em Touros, vim para São Gonçalo. De São Gonçalo eu estava substituindo também Macaíba. Depois de um ano, foi 2, eu já fui para Tangará. E de Tangará, que era juíza. já como juíza, né? Já assumi lá na comarca de Touros.
E foi ali naquela comarca que o meu sentido humanístico cresceu. Por quê? Porque eu marcava as audiências 8 horas e cheguei lá, logo no início que eu cheguei, fui na feira e lá eu conversando com o rapaz que estava vendendo, o moço que estava vendendo tudo, bananas, etc. Eu perguntei a ele, o senhor conhece o juiz? Ele fez isso, ó, o sinal da cruz. Com medo. E disse, Deus me livre. E aquilo me despertou como o judiciário estava longe do povo. Tinha que estar mais próximo Que da nós, população, né? nós temos que estar perto, afinal são eles que pagam nossos proventos. Então, por quê? E dali, eu passei a fazer palestras, passei a ir para dentro das escolas. Se aproximou da população. Todo mundo me conhecia. Não só o prefeito, legislativo, mas o povo principalmente. As mulheres que chamavam naquela época, mulheres de vida livre, a gente fazia trabalho lá dentro. E os pescadores, enfim. Nós fizemos o que pudemos ali em Touros. Fomos a São Gonçalo, também a mesma coisa. Fomos então para Tangará, que fizemos, continuamos. Mas de Tangará eu já vim para a terceira, que era Ceará-Mirim. Aí Ceará-Mirim foi o grande celeiro de todos os projetos que quisemos fazer, fizemos. Com quem? Com o Executivo, com o Legislativo, com a Igreja Católica, com outras igrejas, com a comunidade em geral. Então a gente atacou inicialmente, não só os processos, viu, gente? Sim. Eu sou juíza e me preocupo muito em dar o veredicto, decidir ontem. Todo mundo que trabalha comigo sabe que tem que fazer ontem. Então, processos, assim, zerados, no meu gabinete hoje, inclusive. Mas naquela época a gente fez o quê? A gente começou a ir para dentro das escolas, educar, transmitir, divulgar, informar, muita coisa. Tanto que quando eu saí de Ceará-Mirim, a gente fez um verdadeiro carnaval com crianças e adolescentes. E parando assim aquele trio elétrico ali na frente da mais bela de todas as igrejas do estado, que é de Ceará-Mirim. Maravilha. Doutora Zeneide, e aí depois dessa vida toda que a senhora está me contando, desembargadora, e agora, por que lançar um livro? O Hei de Vencer, é esse que eu queria dizer para vocês. Porque eu deixei para dizer isso agora. O que é que aconteceu no primário? A senhora vai lançar esse livro dia 14, amanhã no caso. Hoje é domingo, dia 13. A senhora vai lançar amanhã, dia 14. Onde vai ser o lançamento? Pois é, vai ser. Mas deixa eu dizer por que o Hei de Vencer. Então tá bom. Porque esse Hei de Vencer era lá na época de 7 anos de idade. Eu estudava escrevendo e dizia, todo santo dia tinha essas páginas Hei de Vencer. Em qual papel? Papel almaço que tem nas mercearias, nas bodegas. Mercearia não. Bodega. Tinha nas bodegas de antigamente. É bom que a senhora lembra de tudo. Não, por quê? Porque bodega com balança, aí, doutora Zeneide, aquela balança que tinha um peso do lado do outro, né? Aquela assim, aquela humilde, aquela onde eu ia. Eu não tinha outra vista na frente, tinha aquelas. Então a gente conseguia, papai trazia e eu botava Hei de Vencer, Hei de Vencer. E esse Hei de Vencer foi muito forte, porque muitas adversidades. A primeira que eu senti, assim, um abalo foi quando disseram, mas você vai fazer direito para quê? Você não tem ninguém na área de direito, não tem ninguém que lhe ajude, vai fazer filha de um carpinteiro, de uma doméstica que ninguém conhece. Eu disse, eu vou fazer porque eu vou ser gente. Eu sempre disse isso, eu vou ser gente. Eu sou perseverante, eu sou como o Joá. Então, essa minha mesa, esse meu escritório... Joá, que ninguém sabe, é uma árvore forte, né? Essa meu escritório que o Osório fez, era debaixo de um pé de joá. Como nós estamos aqui hoje, né? Exatamente. Contando essa história quase de um pé de joá. Pois é, eu só vim saber que o joá tinha uma importância vital para nós, porque ele é o símbolo da escola. Então esse Hei de Vencer é a minha plataforma de vida, porque realmente diversidades tivemos muitas, mas elas sempre foram passadas para trás. A gente sempre enfrentou assim com perseverança, com resiliência e como o Joá, tudo verde. Sempre a gente estava sorrindo, sempre a gente acreditava no amanhã, num amanhã festivo, num amanhã vitorioso, que eu tenho hoje, graças a Deus. Doutora Zeneide, a vida é muito dura para quem é muito mole, né? Eu acho que por que dizer assim? Já essa semana eu fiz uma entrevista, por que a senhora se volta muito para quem é pobre? Eu digo, porque eu fui. A senhora sentiu? Eu fui, queridinhos. Na pele, né? Sentiu na pele. Eu senti na pele o que é você não ter a vontade de comer um pão.
Ai, meu Deus, aquele pão. Um guaraná champanhe Guaraná e champanhe. um brigadeiro. E um brigadeiro. Mas eu comia o quê? Aquele peixe que a minha mãe, que é a mais inteligente de todas. É uma mulher que tem pós-graduação em tudo, em pós-doutor, em tudo. É uma fantástica, ainda está hoje conosco, graças a Deus. Dia 9 ela vai fazer aniversário. E aí o livro vai ser lançado, no caso, amanhã. Sim, então amanhã eu convido a todos, né? No Teatro Alberto Maranhão, né? No Teatro Alberto Maranhão. 19 horas. Às 19 horas, vamos ficar lá um pouco, né? O livro é esse aqui, né? É esse, exatamente. Hei Essa é a de vencer. capa do livro, tem Hei de Vencer, venci. E o porquê que eu faço questão quando me chamam? Doutora Zeneide, eu nasci, me criei e venci. Pois é, nasci, me criei e venci. Nasci na Base Oeste, me criei em Parnamirim. E esse Hei de Vencer era aquele que todo diariamente eu escrevia naquele papel que só tem em bodegas. Então é um prazer enorme ver todos. E aí, por que a senhora fez isso? Por que a senhora está chamando a atenção para o seu livro? Eu estou chamando a atenção para uma vida que era paupérrima e que através do estudo, olha, presta atenção, somente há uma coisa que pode mudar o mundo, que é a educação. Por isso que quando eu falo com os prefeitos, que são nossos parceiros, eu digo, como vai a sua educação? Invista 100% em educação. Deixa até a ATI de lado, mas invista na criança e no adolescente, que a gente tem, sim, um Brasil melhor. Se não tiver educação, não precisa ter né, doutora Zeneide? Não precisa de nada, não precisa eu sempre digo, essas paredes, a parede não precisa estar aqui no nosso cérebro. Nós temos que fazer com que a educação seja primordial em todas as gestões administrativas. Hei de vencer não é para todos, mas todos que quiserem poderão vencer. É uma questão de educação, disciplina e vontade. O Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical, Record TV, com outras histórias imperdíveis como essa. Muito obrigado, doutora Zeneide. Obrigada a todos e eu espero que alguma criança que tenha sido tão humilde quanto eu possa chegar ao dia de hoje com bastante vitória através da educação, do estudo, da vontade, da resiliência, da vontade de vencer realmente. Vença tudo dentro da verdade, da grandeza e da fé. Fé em Deus, muita fé em Deus. Tenha fé em Deus, tenha fé em você. Acredite que tudo é possível. Doutora Zeneide, hei de vencer! Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Clínica HC Cardio. Cuidando da sua saúde. WhatsApp 996889996.